programa Municípios em Ação. E hoje no município de Nova Iguaçu nós vamos entrevistar o historiador, professor e advogado Paulinho Leopoldo. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a honra e a satisfação de estar entrevistando o professor, historiador e advogado Paulinho Leopoldo. Paulinho, agradecer a sua participação aqui no programa. Quem agradece somos nós é que agradecemos. Nós somos aqueles que ficam agradecidos por essa valorização do nosso espaço. Paulinho, nós estamos em Nova Iguaçu e na independência do Colégio Leopoldo, né? Esse colégio foi criado em 1930, é isso? 1930. 1º de fevereiro de 1930. E hoje, o professor Leopoldo Machado e a família dele. Hoje fazendo quantos anos? 87 anos. 87 anos. É o colégio mais antigo da Baixada? Regular e oficial, é a escola mais antiga de todo o território do Recôncavo Fluminense. Entendi. E sua família veio para cá, para Nova Iguaçu, automaticamente? Ela veio a convite. O prefeito Carlos Alberto Melo, os filhos chegaram a estudar com meu tio no Rio de Janeiro, no Colégio Nacional no Meier. E ele disse que Nova Iguaçu precisava de um colégio de educadores de qualidade. E convidou o professor Leopoldo a criar uma escola em Nova Iguaçu. E foi nesse mesmo local? Não. Primeiramente foi lá fora, numa propriedade que era da família do Ibicuí Tinoco de Magalhães, onde funcionou por muito tempo o CENE, o Centro Educacional Nova Iguaçu, que atualmente cessou as atividades, e depois em 5 anos se transferiu para cá numa sede própria. Agora, a história do Colégio Leopoldo se mistura e confunde com o próprio crescimento do município de Nova Iguaçu. Se mistura com a história da educação na região também. As grandes escolas que vão surgindo vão saindo de pessoas que aqui estudaram, que aqui trabalharam, como é o caso do Colégio Filgueiras, por exemplo, Filgueiras Novo e o Filgueiras Velho. Filgueiras Novo com o professor Batista, e o Filgueiras Velho com a professora Damares, com o professor Josué, onde funciona hoje a Abel Milópolis. Então a própria história da educação na região se confunde com a história do Colégio Leopoldo. Entendi. Agora, nós estamos aqui para... Eu posso chamar isso aqui sala do museu? Isso aqui é o nosso memorial. Nós brasileiros não valorizamos memoriais. Tanto que você, em toda a região, aberto ao público, só tem esse espaço e o espaço da Câmara Municipal de Duque de Caxias, cuidado lá pela nossa grande amiga, historiadora Tânia Amaro. Até conheço. Tá? São só os 2 espaços. Você vê a preocupação que nós temos com a memória. Entendi. Todo esse acervo conta a história do crescimento, não só do Brasil, como também da região. E olha que a gente prefere até não citar nomes, né? Mas grande parte do nosso acervo foi desviado e encontra-se hoje na mão de terceiros que nada tem a ver com a história de preservação do professor Leopoldo, da professora Leopoldina e do professor Hilton. Entendi. Nos bastidores você tem um acervo tremendo que conta a história a partir de 1930, é isso que eu posso dizer? Não, a história aqui a gente conta antes. Mas nós colocamos aqui toda a metodologia, todo o tecnicismo que fez parte da educação na região. Então, como eram feitas as primeiras provas, como eram rodadas, como é que você datilografava. Aqui você tem máquinas, por exemplo, que são do final do século XIX. Então o acervo aqui é muito vasto. Entendi. Tem material até da Primeira Guerra Mundial, né? Tem, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução de 30, em São Paulo, 32. Capacete que pertenceu ao meu pai, o professor Nilton Gonçalves de Barros. Entendi. Que participou do movimento. Agora, daqui a pouquinho você vai apresentar para nós o museu. E quem está nos assistindo, Paulinho, hoje?
Ele pode marcar para poder vir conhecer? 2667-1855. Das 7 da manhã às 13, a escola recebe, inclusive, visita de outras escolas. Entendi. Qual é o telefone? 2667-1855. Entendi. O site do Leopoldo, você lembra de cabeça? colégioleopoldo.org.br, que nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Entendi. Agora, Paulinho, por exemplo, o colégio já funciona aqui de uma maneira do ensino médio, do ensino... Do pré-escolar ao ensino médio. Aliás, é um esclarecimento importante, Renato, que a gente tem que fazer. Nós vivemos uma nação que não gosta de história e que não gosta de preservação. Verdade. Então o camarada hoje ele adora quando você pega um prédio velho e bota no chão e erige um novo. Se você consegue erigir um novo, é o que tem valor. E ele não dá valor àquela história da região. Então não tem sentimento de pertencimento. Isso é que é importante que a gente marque. Nós temos que desenvolver o sentimento de que aquilo é nosso. Você vê o que a França está sofrendo hoje por conta da descaracterização do povo francês. A França está sendo invadida por outras culturas, inclusive religiosas. E o Brasil já faz isso como se fosse uma coisa natural. Quer dizer, é normal que a gente não ache que o Brasil pertence a gente. Entendi. É uma situação complicadíssima. Nós vamos virar forasteiro? Vamos virar forasteiro, nossa nação. Se você observar em vários setores, você já não vê mais nem brasileiro atuando. Concorda? Não quero nem falar no caldo de cana. Você acha... esse caldo de cana, inclusive... Bem típico, né? Você vê como o estrangeiro ocupa um segmento. Assim como outrora, as bancas de jornal pelos italianos, né? Agora nós estamos aí com o segmento espanhol ocupando o banco. O brasileiro tem uma característica de ser invadido por outras culturas. Vale tudo, menos brasileiro em destaque. E quando o brasileiro tem destaque, a gente ainda faz questão de menosprezá-lo. Você acha que quando tiraram o SPB do estudo, isso é que atrapalhou a vida da... Não, o SPB não tem nada a ver com a história brasileira. O SPB foi um momento da história brasileira. A Organização Social e Política do Brasil foi um momento da história. Não foi alguma coisa que fosse oficial. O que falta no Brasil hoje é uma discussão muito maior. Você tem que discutir a questão do serviço militar, obrigatório ou não. O Exército funcionava como uma escola. O Exército ensinava a pessoa a ter respeito, ensinava a pessoa hábitos de higiene, uma série de hábitos o indivíduo aprendia no serviço militar obrigatório. Ele foi banido. A partir dos 18 anos, né? Hoje ele é obrigatório, mas quase que não se incorpora mais pessoas às forças militares. As forças militares estão reduzidíssimas. Esse é um ponto. Segundo, você criou tanta autoridade no Brasil que você tirou a autoridade mais simples. Por exemplo, estou com 68. Se eu entrasse no ônibus e sentasse no encosto do ônibus, o motorista parava o ônibus e dizia: "Aí, jovem, ou tira o pé do banco ou vai descer". Hoje o motorista nem olha para você de medo. Você tirou a autoridade do motorista. Você tirou a autoridade do pai de família. Nós trabalhamos do pós-movimento militar para cá, retirando a autoridade de quem tem que ter autoridade primeiro. Você entrou diretamente na família. Você hoje retira uma criança do lar com simplicidade. É complicadíssimo você trabalhar isso na cabeça de uma criança que reclamou do pai e de repente ele foi para o abrigo. E de repente apura-se que aquilo que se denunciou não era verdade. A ruptura moral, social e principalmente afetiva já foi feita. O dano já foi provocado. E esse dano normalmente é irreversível. Nós estamos
no Colégio Leopoldo, entrevistando o historiador, professor e advogado Paulinho Leopoldo. Nós vamos com um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, e hoje na capital da Baixada Fluminense, que eu posso dizer, Nova Iguaçu, com o professor historiador Paulinho Leopoldo. Paulinho, queria que você pudesse falar muita curiosidade a respeito do acervo, do museu do Colégio Leopoldo, para quem possa vir aqui querer visitar. Perfeitamente. Vejam só. Na nossa, à direita daquele que nos está vendo, a gente tem ali algumas máquinas impressoras ainda e aparelhos de telefonia a serem catalogados, foram sendo colocados aos poucos. Muito acervo de pintura, como por exemplo esse bico de pena, né, que está ali na cadeira do nosso saudoso Mauro Azeredo, da família do Correio da Lavoura. É um bico de pena da Fazenda São Bernardino, que a cada dia vai se despedindo da gente. Mais à frente nós temos duas máquinas elétricas que tiveram também seu período. As mesas que ali estão são mesas originais do colégio, assim como essas poltronas que nós estamos sentados, né? Material com cerca de quase 100 anos de existência. Naquela outra mesa nós temos uma máquina de costura manual, nós temos ali aqueles pequenos lugares, pequenos amassadores, não é? Pequenos pilões de cozinha. Aí nós temos alguns troféus do colégio conquistados. Temos mais à frente todo o nosso acervo de telefonia, desde o nosso primeiro telefone de manivela, com suas pilhas Rayovac ainda, porque quando você chamava, quem gerava a energia era o chamador. Nosso primeiro PABX, nossos KS, nosso primeiro telefone celular, né, da linha 982, rádios, ventiladores, mais à frente balanças de precisão, projetores de cinema, gramofones, projetores de Super 8, de 8 milímetros, impressoras, mimeógrafos, aparelhos de som, mais máquinas de escrever, inclusive algumas do século XIX, capacetes da Revolução de 30 e do Batalhão de Polícia Militar do Antigo Estado do Rio, 6º Batalhão, estantes, né? Cadeiras de época da região, armário que pertencia, achei no lixo, armário de avisos, quadro de avisos da ferrovia. Enfim, a gente foi juntando esse acervo e fomos colocando aqui para que todos pudessem ver. Mais ao alto, se você pudesse mostrar alguns dos nossos troféus, né, conseguidos durante um bom tempo. E tudo ladeado com fotos. Então nós temos fotos de todo esse período do Colégio Leopoldo. Estão nesses banners. A gente escaneou as fotos e colocamos nos banners, porque se estragar a gente faz outro. Com essa também. Até a criança vai botar a mão, pode manusear, pode apontar, meter o dedão lá, esse aqui é meu parente. Enfim, pode interagir à vontade com a exposição. Agora, são 87 anos de história, né? Correto. Sobre essa situação. Eu gostei muito do capacete, né? Aquele capacete foi da Primeira Guerra Mundial? É o modelo inglês. É o capacete modelo inglês, que quando o tiro não perfurava, matava o soldado do lado, porque ricocheteava nele. Bate-tchum. Ia pro lado. Isso é um acervo muito interessante. E as fotos, né, eu tenho acompanhado praticamente quase todos os prefeitos da Baixada toda, do Rio de Janeiro, os presidentes sempre passaram por aqui, né? Da nossa região, nós, por ser a primeira escola, sim, muita gente.
Na gente que a escola se orgulha muito e gente que se desvirtuou do caminho, mas muita gente passando por aqui. Agora, a malha ferroviária passa na frente da escola aqui do colégio. Passa. Antes era a terra da laranja mesmo, Nova Iguaçu? Antes, o professor Valdir Pereira, que é inegavelmente o grande historiador dessa região, Valdir Pereira conseguiu, inclusive, 2 livros publicados pela Fundação Getúlio Vargas. O Valdir, que foi um alagoano que se dedicou à história dessa região. Então ele tem um livro que foi impresso, editado e impresso pela Fundação Getúlio Vargas, que é Cana, Café e Laranja. Então, quando ele fala em cana, café e laranja, ele está falando exatamente dos ciclos da nossa região. O primeiro ciclo é da cana-de-açúcar, depois o ciclo do café. Quando São Bernardino é feita, nós estamos em pleno ciclo de ouro do café. Está falando uma fazenda? Fazenda. Caminho de Tinguá? Isso. Ali a turma do café não tinha onde botar dinheiro. Então podia se dar esse luxo, fazia uma fazenda, importava telha da Europa, importava vidro da Europa, importava tudo. O dinheiro jorrava nesse momento. Depois o dinheiro começa a importar. E Nova Iguaçu entra posteriormente no ciclo da laranja. Entendi. Por exemplo, essa fazenda São Bernardino ela é emblemática. Nós acompanhando de perto, entra o governo. Ela não é emblemática, ela é a única fazenda dessa região de destaque. Por que dá tanto problema? Porque todas as outras ficam acima da serra. Ah, tá. A região mais propícia para o plantio, para a criação de gado. Então, mas você pega ali Barra do Piraí, pega Barra Mansa, pega o Vale do Paraíba, onde nós tínhamos o primeiro grande caminho que vinha lá por Paraty, né? Lá sim você tem uma infinidade de fazendas, você Paraíba do Sul, Vassouras, tem uma infinidade. Nossa região aqui não teve essa apoteose que essas outras regiões tiveram. Agora, uma curiosidade, Paulinho. Entra governo, sai governo, sempre faz aquela expectativa de revitalização daquele prédio da Fazenda São Bernardino. É preciso que a população entenda uma coisa. Existe a bandeira de certas pessoas que vão viver a vida toda brigando por aquilo, sabendo que aquilo não vai acontecer, mas vão ficar com cargos públicos, cargo na prefeitura, naquela boquinha do emprego, falando naquilo, nunca vai arrumar aquilo, e parece que é melhor que não melhore, porque eu vou ficar falando daquilo e aquilo não melhora nunca. E eu vou ficar ganhando, ficar recebendo dinheiro, né, com isso. Vamos lembrar aqui a figura de Amaral Neto, o repórter. Amaral Neto vivia pregando a pena de morte no Brasil. Ele possuía certeza absoluta que isso nunca passaria, mas daria mandato a ele como deputado. Entendi. Então é preciso que o povo comece a enxergar isso. O cara que prega e que se elege em cima de uma bandeira que sabe que não vai acontecer. Exceção se faça ao nosso Nelson Carneiro, que brigou a vida toda pelo divórcio e no finalzinho conseguiu emplacar o divórcio no Brasil. Entendi. Então, aquela questão da revitalização nunca vai acontecer. Eu não acredito, não vejo. Já ofereci alguns caminhos. Recentemente, estava no último governo e consegui fazer alguns contatos para essa revitalização. E agora passei para alguns vereadores dessa gestão toda essa proposta daquela região. Há dinheiro e é só querer fazer. Entendi. Não tem muita dificuldade. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje no Nova Iguaçu, entrevistando o professor, historiador e advogado, professor Paulinho Leopoldo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje em Nova Iguaçu entrevistando o historiador, professor Paulinho Leopoldo, diretamente aqui do colégio. Paulinho, eu fiquei muito impressionado com esse acervo que o Colégio Leopoldo tem, né? E eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, Nova Iguaçu tem pontos turísticos, Nova Iguaçu? Nova Iguaçu tem tudo que você precisar, né? Quando eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, o
o Paulinho Crispim, num trabalho conjunto. Ele era presidente da Enlurb. Ele nos cedeu um trator de esteira, e esse trator de esteira abriu aquela estrada da Serra do Vulcão. Cedido por ele, o motorista do Itamar Serpa, do deputado Itamar Serpa, dava as coordenadas da construção, e o Sidney participava ativamente desse projeto, indo lá verificando. Saiu aquela estrada e a turma começou a voar, porque a nossa térmica aqui é muito boa para o voo, então você fica muito tempo no ar. Você está falando da Estrada de Madureira, é isso? Estrada de Madureira. Ah, tá. Você pode lembrar também que ali você tem toda uma história que o nosso Antônio Lacerda, que é o responsável pelo acervo da nossa diocese, tem trabalhado muito, explicando a questão da pedra da contenda, né? Explicando a questão de onde os negros se esconderam aqui nessa serra. E você vai tendo a área verde da Pavuna, vai tendo a área verde do Parque Municipal de Nova Iguaçu, vai tendo a área verde de Cabo Sul, da Fazenda Cabo Sul, indo até Marapicu, numa área verde que se estende por toda aquela região, invadindo a área de Jericinó. Região até que, por uma imprudência aqui dos nossos prefeitos, o Rio de Janeiro avançou muito nessa área de Nova Iguaçu, naquela região. Invadiu por Jericinó, por Campo Grande, grande parte do território iguaçuano. Nós perdemos território com essas invasões. E Nova Iguaçu tem mais de 30% de sua área como área de preservação ambiental. E visitação pública? Aquela área, praticamente toda de visitação pública, não tem área de reserva. A menos Jericinó, que Jericinó realmente é área militar. Tá, ali você tem a estrada dos italianos, toda calçada em pedra, que você pega ali em Marapicu e sai lá em Campo Grande. Então você tem um monte de pontos turísticos na cidade de visitação fácil. Entendi. Você, a linha velha de Cabo Sul, essa linha de Carlos Sampaio a Santa Cruz, que foi feita para escoamento do gado e que durou 3 anos, ela vive de 47, de 49, ela já está extinta. Toda essa história da nossa região, tem muita gente estudando isso. Tem uma garotada do Trilhos do Rio, né? Uma garotada nova, vai, fotografa, filma e nos ensina muito. Tem muita gente trabalhando essa questão da nossa história e desses passeios históricos, que no Brasil começou a crescer agora, Renato. Em Nova Iguaçu, eu falei de preservação. Aí você vai lá para Tinguá, né? Tem muita gente que chega em Tinguá e não sabe que, de repente, ao atravessar a primeira ponte, está em Caxias. Logo ali, né? Ali na estrada, na antiga estrada federal. Está em Caxias. Aí logo depois você retorna a Nova Iguaçu. Se você entrar à direita, você vai encontrar uma escola pública do município de Caxias. Então, esse lado maravilhoso da cidade de preservação ambiental, hoje, sábado 14 de outubro, o calor que está fazendo, se nós quisermos sair daqui agora, pegar o carro e ir para Tinguá, você vai ver a loucura que está aquele trânsito. Todo mundo procurando uma cachoeira para tomar banho. Jaceruba nem pensar. Tem muitas pousadas na região? Tem. Você já tem bastante. Muita gente foi fazendo das fazendas locais de festas, locais de shows, e também foram construindo locais para você dormir. Você tem ali no centro o sítio do Luiz, o Verdes Encantos. Você tem ali o Paulo Faísca com uma área que possui 3 cachoeiras para você ficar. É do Faísca que eu conheço. Do Faísca você conhece.
Então, você vai vendo que as pessoas estão começando a transformar aquilo num lugar especial. Ecoturismo. Mas é preciso que o governo vá junto, incentivando com tudo que puder. Incentivando a legalização da pousada, incentivando a segurança, não multando, parar com esse negócio de multar, de perseguir, de exigir, que é exatamente o contrário do que as grandes nações fazem. As grandes nações vão lá e veem a dificuldade daquele pequeno empreendedor que está querendo crescer para poder auxiliá-lo. Essa não tem sido realmente a imagem do Brasil. Agora, Paulinho, por exemplo, o Nova Iguaçu tem um aeroporto, não é isso? Nova Iguaçu tem uma pista de pouso. Entendi. Há um tempo atrás falava em... Nós tivemos aqui o Velho Quintela. O Velho Quintela foi o homem que criou a associação comercial e dentro das suas brigas, é pai inclusive da Idalina Quintela, que hoje capitaneia aqui a Associação São Vicente. Associação Filantrópica São Vicente, aqui pertinho do Leopoldo. Em frente à praça. Em frente à praça Marquês de Itanhaém, depois trocada para Santos Dumont. Marquês de Itanhaém, você até me falou, foi um dos tutores de Dom Pedro. Um dos tutores de Dom Pedro II, iguaçuano. Aí você trocou e deu o nome de Santos Dumont, simplesmente porque era um período militar e você queria ficar bem com os militares. Então tiraram a praça do Marquês de Itanhaém, botaram lá um mastro de navio, um canhão e um avião e transformaram a praça em Santos Dumont. Nem sei se Santos Dumont chegou a andar por aqui. Mas esse lado do aeroclube, ele vem também com o Velho Quintela. E você faz um aeroclube. A finalidade é um clube para aqueles que gostam de voar. Tá. Não era comercial, então? Em princípio, não comercial. Você teve, inclusive, o nosso querido Ivan Matos, né? Que foi diretor aqui no Leopoldo também, que adorava ir para Bom Jardim de Minas voando. Outro dia eu coloquei uma foto dele na internet, que foi me mandada pelos filhos dele, pelo Ivan e pelo Dr. Eduardo Matos. Aí eu coloquei lá a foto de identificação do Ivan como piloto. Quer dizer, Nova Iguaçu tem toda uma história que você vai jogando fora, porque parece que quem governa não se interessa por ela. O aeroclube de Nova Iguaçu, que foi todo destruído, todo colocado no chão, os nossos mecânicos que trabalhavam, que davam cursos aqui no nosso aeroclube, foram todos para Jacarepaguá. Por conta de perseguição política, não entraram num acordo, acabaram com a escola. E Nova Iguaçu tem pessoas daninhas nessa área, né? Pessoas que deviam já estar fora disso há muito tempo. E a rapaziada hoje está lá em Jacarepaguá e ninguém mexe com eles, porque lá tem o braço da aeronáutica forte. Então o trabalho lá tem seguido maravilhoso. Então aqui em Nova Iguaçu não se levanta mais voo aqui? Não, você levanta voo. Inclusive o comandante Silva está ali em Nova Iguaçu com prestando serviços com helicópteros. O comandante Silva é um dos lutadores na região, por isso, inclusive, eu me comprometo até em conversar com ele para ver se a gente faz uns voos panorâmicos na nossa terra para poder o município em ação mostrar isso de cima e de forma bem específica. Isso é importante, até porque o aeroclube, eu vou chamar assim aeroclube de Nova Iguaçu, fica atrás do corpo de bombeiro, não é isso? Toda aquela área ali é da aeronáutica. E as pessoas foram retirando. O nosso saudoso comandante Ward Guzmão, por quem eu tenho o mais profundo respeito, foi comandante aqui do nosso quarto grupamento de incêndio. Ele criou aquela policlínica ali, conseguiu da aeronáutica a seção e criou aquela puxada gostosa da policlínica ali do Corpo de Bombeiros de Nova Iguaçu, que favorece tanto aos bombeiros e às famílias. Quer dizer, você sempre teve pessoas nessa cidade que trabalharam pelo bem comum.
E tem aqueles que trabalham para ver se ganham alguma fama em cima daquilo. Aí fica difícil. Bem, esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Paulinho Leopoldo, diretamente aqui de Nova Iguaçu. Nós vamos com um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje em Nova Iguaçu entrevistando o historiador, professor e advogado Paulinho Leopoldo. Paulinho, foi muito polêmico, né, essas questões todinha em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu sempre foi um município, um estado, um município emblemático para todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje, como é que você avalia Nova Iguaçu em termos de desenvolvimento na área da gastronomia, na área do turismo, na área do comércio? Nova Iguaçu possuía todas as características para ter a mesma pujança da capital, do município do Rio de Janeiro. Então, quando você engloba, quando você vai lá em 1833 e vê que nós pegávamos de Marapicu até Inhomirim, do Rio Guandu, Inhomirim Magé, Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, é uma das freguesias que estão no símbolo de Nova Iguaçu. Nós temos 6 estrelas. São 6 freguesias, tá, que montam inicialmente em 1833 a Vila de Iguaçu. Tá? Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, São João do Meriti, Santo Antônio de Jacutinga, Caxias, ali na beira da estrada Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. Então essas 6 freguesias compunham a Vila de Iguaçu, no seu criador em 33. Olha a área. É muito grande. Muito grande. Então, infelizmente, a vontade de você ganhar poder político faz com que você vá tirando pedaços. É igual aquela charge do camarada que quer se salvar e o navio tem um buraco, ele começa a tirar madeira do navio para fazer um botezinho para ele. E cada um vai tirando um pedaço do navio e fazendo um botezinho para ele. Eu vi mais ou menos isso nessa nossa região. Você criou, por exemplo, saindo de Nova Iguaçu, Mesquita e Japeri, municípios com potencial econômico pequeno e que, obviamente, tem maior dificuldade de crescimento. É óbvio. O nosso prefeito lá, o Carlos Moraes Costa, em Japeri, é óbvio que ele tem dificuldade de realizar em Japeri aquilo que ele deseja. Até porque ele é filho do Costinha. Costinha foi vereador aqui em Nova Iguaçu. Tá? Costinha é uma pessoa maravilhosa, um brincalhão, aquele camarada que você parava para conversar com o Costinha, não queria acabar o papo. Então hoje o Carlinhos Japeri tem o privilégio de dirigir o município de Japeri, com dificuldades, é óbvio. Você pega a prefeitura de Mesquita, óbvio que tem dificuldades. Então você pegou um grande bolo e saiu partindo o bolo. Caxias, São João, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita, complicado, Queimados. Você vê, Queimados ainda teve o privilégio de levar a Codene, que foi uma criação do nosso João Batista Barreto Lubanco, né? Que também foi prefeito dessa cidade. O Lubanco criou a Codene, criou aquele polo de desenvolvimento que hoje está fazendo bem a Queimados. São aquelas indústrias que estão ali no polo de desenvolvimento de Queimados. Na beira da Dutra, né? Na beira da Dutra. Então, alguns municípios levaram alguma coisa boa. Esses municípios saíram com pouca mercadoria para manterem os seus cofres. Agora, por exemplo, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é dividido em vários lados, o que corta
a malha ferroviária. Nova Iguaçu possuía uma característica, e depois até a turma dividia Nova Iguaçu em céu, purgatório e inferno. A turma dividia Nova Iguaçu em céu, quem estava da linha férrea para o morro, morava no céu. Aqueles que estavam onde nós estamos aqui, estavam no purgatório, né? Estávamos entre a linha férrea e a Dutra. E a turma para lá da Dutra, esses estavam entregues, né, à dificuldade de tudo que possuía na época. A questão da gastronomia, Nova Iguaçu, quais são os atrativos de Nova Iguaçu? Nova Iguaçu você teve um Baixo Iguaçu que bombava e que hoje, por conta de diversos fatores, inclusive essa recessão econômica violenta que a gente vive, apesar de desmentirem, a gente vive uma recessão econômica violenta. Você viu hoje, para procurar uma peça de computador, a dificuldade que nós tivemos de achar um lugar na Nova Iguaçu que tivesse isso com fartura, e aonde nós fomos já conseguíamos com fartura, não conseguimos mais. Era o auge, né? Lá você encontrava tudo, você viu hoje que não encontramos. Então, você teve ali o Baixo Iguaçu, que hoje está mais fraco, mas ainda tem uma grande movimentação. Próximo à Dutra, né? Próximo à Dutra. E do outro lado da linha, você a cada dia nascem novos restaurantes e novas casas que trabalham a gastronomia. Você falou aí perto da igreja São Jorge, né? Perto da igreja Nossa Senhora de Fátima e São Jorge para lá. Até chegando ali perto do início da História de Madureira, você tem ali comidas as mais diversas que você queira consumir, e ambientes bem diferenciados de qualidade. Eu tenho visto também os arranha-céus, a questão da hospedagem, houve um grande investimento naquela região. Houve, né? O nosso querido amigo Jonas Ferreira Alves cuidava de um único hotel no centro da cidade de Nova Iguaçu, que era o Hotel São Luís, era ali no centro de Nova Iguaçu mesmo, na Rosinda Martins. É onde era a antiga Câmara de Vereadores? Isso, perto da antiga Câmara de Vereadores. A Câmara era em cima da... São Luís era à direita. Tá? Então ali você tinha o único local, o único hotel realmente que você podia se hospedar. Depois vieram os motéis e agora não, agora Nova Iguaçu começou a receber através dos apartes hotéis, né? Os apartes hotéis começaram a ser de qualidade. Entendi. A questão, por exemplo, de meio ambiente, o pessoal que gosta da questão do meio ambiente ainda tem muita área ainda para poder ser explorada. Tem caminhada. O pessoal vive de caminhada na região ainda, e muita caminhada. Eu não sei se nós estamos em Nova Iguaçu, ou nós temos tido aí os passeios ciclísticos na cidade, passeios ciclísticos noturnos, com incentivo da prefeitura, né? Temos tido o incentivo aí do Fernando Cid, tem procurado incentivar muito essa questão do passeio ciclístico noturno, quer dizer, juntar aí 100, 200, 300 pessoas pedalando até mais. Isso é importante. Agora, Paulinho, por exemplo, a Via Light era uma maneira de escoar todo o engarrafamento, as pessoas... Seria. Né? Até agora não foi feito um braço para poder fazer com que a Via Light tenha mais mobilidade, né? Isso, tanto para a ligação para a linha vermelha, como para a Dutra, como até para a Via Brasil. A Via Light, ela não se transformou numa via urbana, e ela era para ser uma via urbana. Alguns trechos ela cortou de forma violenta. Exemplo, cortou a Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi seccionada, concorda? Exato. Você seccionou a Luiz de Lima aqui, perto da gente. Então era para ser uma via, essa rua da mão para lá, aquela da mão para cá, né? Era para ser uma via urbana, eminentemente urbana. E da Professor Paris até a Pavuna ser realmente uma via vicinal para desafogo do tráfego. Então o tráfego ficou congestionado na Via Light. Você tem poucas saídas. Segundo, não se fez vias alternativas à Via Light.
Você não tem, você tem a Ataíde Pimenta de Moraes e tem a Marechal Floriano Peixoto, acabou, você não tem mais outra via alternativa, teria que ter vias alternativas. Você tem lugares que você teria que obrigatoriamente desapropriar. O lado de lá, por exemplo, de Nova Iguaçu, você não pode vir no K11 numa rua e dar de frente com um prédio, dobra à esquerda, depois dobra à direita de novo, depois dobra à direita de novo para poder seguir na mesma rua. Então tem coisas assim grotescas na cidade que ninguém ousou atacar. Não foi por falta de se falar com os prefeitos, mas foi por falta de vontade de fazer. A Nilo Peçanha. Você pega a Nilo Peçanha, que é um polo de autopeças maravilhoso. Eu tenho amigos de Cruzeiro, de Barra Mansa, amigos aqui de cima, de Paraíba do Sul, que ligam para mim, ou mandam e-mail, mandam zap. Paulinho, vê se você acha aí na Nilo Peçanha a peça tal, para o carro tal. Vem de longe, né? E eu vou lá, ó, tem, custa tanto. Paulinho, então compra aí, e quando você vier aqui, você vem passear, você traz para mim um para-choque. Então, o que a Nilo Peçanha hoje representa para o município, o poder público tem que olhar para a Nilo Peçanha com outros olhos. É arrecadação. É um polo, não é nem arrecadação. A arrecadação já está embutida, porque o ICMS, o ICM está embutido. Eu estou falando no emprego, Geração de emprego, no cidadão, no trabalho do cidadão da cidade. É fundamental. Então aquele polo ali você tem que tratar com carinho aquela turma que dá emprego naquela região. Eu sou 100% a favor de que você tem que favorecer quem é empreendedor, mas tem que favorecer, porque uma nação não cresce sem empreendedorismo. Isso é fundamental. Então é importante que a gente use esse canal aqui do Municípios em Ação para lembrar essa questão da Nilo Peçanha. Aí você entra na Nilo Peçanha, você não sai mais. Não tem saída. Você só vai ter saída para a direita lá na Ataíde Pimenta de Moraes ou na Via Light. Isso é um absurdo, cara. Isso. No meio, será que você não tem algumas casas abandonadas? Será que a prefeitura não pode desapropriar e fazer opções à direita e à esquerda? Não estou dizendo fechar comércio, estou dizendo nada disso. Você vai pegar casas que estão abandonadas e que a prefeitura vai ver com o proprietário um direito líquido e certo, que nós temos que respeitar o direito de propriedade, tem que ser respeitado. No Brasil nós não temos essa noção de respeito à propriedade. Você vê um filme americano bonito, né, rapaz? Aquelas casas sem muros, sem nada, né? Mas invade aquela casa. Veja as consequências de você ser um invasor. Então o direito de propriedade, que no Código Civil americano é bem forte, bem incisivo, né? A Constituição favorece muito a questão da propriedade nos Estados Unidos. Nós temos que encetar por esse caminho também, cara, de você valorizar esse tipo de empreendedor. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos com um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação em Nova Iguaçu, hoje entrevistando o professor, historiador e advogado Paulinho Leopoldo. Paulinho, você contou uma parte da história, uma história importante, mas eu queria te fazer um desafio. Eu gostaria que você pudesse apresentar Nova Iguaçu, os pontos estratégicos, o ponto turístico, realmente o que é Nova Iguaçu para quem está nos assistindo e todos os nossos amigos do programa Município em Ação. Mas veja só, em primeiro lugar, eu me sentiria muito feliz se eu pudesse fazer esse trabalho com o professor Antônio Lacerda. Antônio Lacerda é o camarada que guarda com muito carinho toda a história da diocese. Nova Iguaçu aqui. E obviamente quando a gente fala em freguesia, tem que falar com o Antônio Lacerda. Esse acervo é todo guardado lá. E não é questão da história da cabeça, não, é a história da visita. Porque eu chegar para você e falar, por exemplo, sobre a igreja onde começou, onde era o centro de Santo Antônio de Jacutinga, a sede do oráculo do município, que era aqui,
A história é fácil, porque ela está por escrito, é só ler, não tem dificuldade ou é só falar nela. Mas é importante o Antônio porque ele fornece dados a mais sempre, Isso é importante. pelo conhecimento, pela pesquisa dele. Esses aspectos, Nova Iguaçu tem que aprender a juntar. Nova Iguaçu sempre teve um monte de gente querendo falar de história, dizer que tem isso, tem aquilo, e não tem. E fica uma questão complicada. Eu conversava com o Marcos Monteiro outro dia, e ele falava da vontade de nós conseguirmos fazer uma junção de acervos num local específico para que tivesse continuidade. Excelente ideia. Porque a maioria das pessoas, fulano tem um magnífico acervo, aí você vai ver o magnífico acervo é desse tamanho. Aí fulano também tem, você vai ver desse tamanho. Então você fala e você não vê o acervo. O Antônio Lacerda está no grupo dos que possuem realmente o acervo. O professor Marcos Monteiro está no grupo de quem possui realmente um acervo. O nosso querido Frederico de Castro Pereira, funcionário antigo da prefeitura, também possui um grande acervo. Então essas pessoas são realmente importantes para que você possa ter uma continuidade. Do contrário, não sendo um montão de pequenininhos de novo. Entendi. A Universidade Federal Rural pegou todo o acervo do Lavoura que encontrou e microfilmou, e o acervo está à disposição. Foi de um bem para Nova Iguaçu muito grande. Mas quantos jornais nós perdemos, né? O Jornal de Nilópolis, que durante muitos anos foi o Diário Oficial, eu nem sei se alguém guardou. O Correio de Machambomba. O primeiro jornal de Nova Iguaçu foi qual? O oficial? Mas... O primeiro jornal de Nova Iguaçu que eu tenho ciência é o Correio da Lavoura, é o mais antigo. Entendi. Mas durante um período, o Jornal de Nilópolis, ele foi o Diário Oficial da Terra. O Correio da Lavoura foi Diário Oficial por pouco tempo. Ah, tá. Tá? Porque tem aquela questão do Diário Oficial ser aquele que o prefeito quer que seja. Entendi. Até hoje prevalece mais ou menos essa ótica. Então, muitos correios em Nova Iguaçu, eles foram o Pontual, do Góis. Eu nem sei onde estão esses acervos, essas edições. O próprio Capitão Brito, eu não sei se ele deixou acervo no seu jornal. Então, esse trabalho da Rural agora veio nos ajudar muito, e a gente vai precisando gradativamente que as pessoas se unam ou que façam o que você está fazendo. Então, vamos marcar para fazer essa visita, fazer esse desafio, né, de conhecer, porque muitas das vezes a pessoa mora num lugar e não conhece. Se você entrar na internet hoje, o Rio de Janeiro está com uma série de pessoas fazendo visitações pelo centro do Rio. Então, isso é interessante. Então, por exemplo, sexta-feira 13, fizeram um tour ali no Arco do Teles, contando histórias do Rio. Você tinha muitas histórias de assombrações diversas, né? Você tinha as histórias de lobos uivando à noite, né? Os lobisomens. Então, você tinha uma série de histórias no Rio de Janeiro. E a turma fez um passeio ali pelo centro do Rio, contando história do Rio e contando algumas histórias também. Infelizmente eu não pude participar. Mas o desafio está feito? Está feito, está aceito. Então nós vamos convidar o professor para ir conosco, não é isso? Convidar o Lacerda para ir conosco, porque o Lacerda abraçou essa causa também, e hoje é a pessoa que mais pode falar, né, desse acervo com propriedade na região. É professor de História e é o responsável pelo acervo da Diocese. Isso é importante. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Eu espero que tenha gostado essa passagem, né, das informações. Quero agradecer ao professor Paulinho por essa aula, né, de história, principalmente da Baixada de Nova Iguaçu. E eu queria suas considerações finais. A vontade de que tudo aquilo que a gente falou, quem tiver alguma informação contrária àquilo que a gente disse, que mande para o nosso amigo Renato, para que ele receba essa informação, faça as verificações, se tem motivo de se discordar de uma coisa ou outra, porque a nossa finalidade não é de ser detentor de verdade alguma.
Nossa finalidade é realmente de discutir a história da região e acredito que é a mesma finalidade do nosso querido amigo Renato Muniz. Então, ok, chegamos ao final. Se você quiser acompanhar todas as nossas entrevistas do programa Municípios em Ação, você ligue na TV Baixada Rio, canal 2 da NET. Tenham todos uma boa entrada de semana. Um abraço, até lá. Leopoldo Machado de Souza Barbosa, ao lado dele a professora Marília Ferraz de Almeida Barbosa, à direita a mãe de Leopoldo Machado, Ana Isabel Machado Barbosa, e à última direita a professora Leopoldina Machado Barbosa de Barros, que é a minha genitora.